O ódio é a única força capaz de anular o instinto de preservação de um homem. Enquanto o medo faz o indivíduo recuar para proteger a própria vida, o ódio o impulsiona para a frente, mesmo que isso signifique a sua própria destruição, desde que ele leve o seu inimigo junto. Nicolau Maquiavel, em sua análise sobre a natureza do poder, deixou um aviso que muitos líderes e homens de negócios ignoram até hoje. Despertar o ódio sem uma necessidade estratégica absoluta não é apenas um erro moral, é um suicídio profissional e pessoal. Neste vídeo, você vai entender por que a gestão do ressentimento alheio é a habilidade mais subestimada do século XXI. Vamos mergulhar na psicologia do conflito e descobrir como evitar a criação de inimigos silenciosos que esperam anos pela sua falha. Se você ocupa qualquer posição de liderança, seja na sua empresa, na sua família ou no seu círculo social, entender a diferença entre ser temido e ser odiado vai determinar se você construirá um legado ou uma ruína. Fique até o final, pois o último princípio que discutiremos é justamente o erro que derrubou os impérios mais sólidos da história. Você provavelmente já ouviu a famosa frase de Maquiavel: "É melhor ser temido do que amado." Mas a citação raramente é terminada. Ele completa dizendo que o líder deve ser temido, porém, nunca odiado. Maquiavel não era um defensor da crueldade gratuita. Pelo contrário, ele era um pragmático. Ele sabia que a admiração é volátil e depende da gratidão, um sentimento que as pessoas descartam assim que encontram uma vantagem melhor. Já o medo é sustentado pelo receio da punição, algo que você, como líder, pode controlar. Mas o ódio é uma variável incontrolável. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você já viu um profissional brilhante ser sabotado dentro de uma empresa por alguém que ele humilhou anos atrás? Ou um empresário que, no auge do sucesso, é traído por um sócio que guardou um ressentimento silencioso por uma decisão tomada por pura vaidade? O ódio observa. O ódio memoriza. E, acima de tudo, o ódio espera o momento da sua fraqueza. Maquiavel separa o mundo entre o ódio inevitável e o ódio inútil. No curso de uma vida de conquistas, você inevitavelmente desagradará pessoas. Se você toma decisões, se você cresce, se você ocupa espaço, haverá quem sinta inveja ou se sinta prejudicado. Esse é o preço do progresso. Maquiavel chama isso de ônus do poder. No entanto, o verdadeiro perigo reside no ódio inútil, aquele que nasce da sua soberba, do desejo de humilhar publicamente um subordinado ou de tirar vantagem de alguém só porque você pode. Esse tipo de ódio não constrói autoridade. Ele apenas planta as sementes da sua própria queda. Mas por que o ódio é tão diferente do medo? Maquiavel explica que o medo mantém as pessoas à distância. Se alguém teme você, essa pessoa respeita as suas fronteiras e evita o confronto. Existe uma ordem estabelecida, mas quando o medo se transforma em ódio, a lógica muda. O odiado não quer apenas o que você tem, ele quer que você perca o que tem. Um competidor que te teme vai tentar ser melhor que você. Um competidor que te odeia vai tentar destruir a sua reputação, mesmo que isso não traga lucro nenhum para ele. Percebe a diferença de perigo aqui? Um dos pontos mais sensíveis que Maquiavel toca é sobre a propriedade e a dignidade. Ele afirma categoricamente: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Quando você fere o bolso de um homem de forma injusta, ou pior, quando você fere a sua honra diante de seus pares, você cria um inimigo eterno. A dignidade é o último refúgio de quem não tem mais nada. Se você retira isso de alguém por capricho, você acaba de criar alguém que não tem mais nada a perder. E não há nada mais perigoso do que um homem que não tem nada a perder. Imagine a cena: uma reunião de diretoria onde um gestor decide dar um exemplo e humilha um colaborador na frente de todos. Para o gestor, foi uma demonstração de força. Para o colaborador, foi um trauma que gerou um desejo visceral de retribuição. Anos depois, esse colaborador pode estar em uma posição onde ele decide o destino de um contrato vital para aquele antigo gestor. Maquiavel diria: você trocou um momento de prazer do ego por uma ameaça permanente.
Foi um péssimo negócio. Me diga aqui nos comentários. Você já sentiu que alguém estava tentando te prejudicar por um motivo que parecia pessoal demais? Você já percebeu como o ódio cega a lógica das pessoas? Quero saber suas experiências sobre como o ressentimento nos negócios ou na vida pessoal afetou seus resultados. Continuando nossa análise, Maquiavel destaca que o ódio geralmente surge de dois comportamentos específicos dos líderes: a ganância e a instabilidade. A ganância é aquele desejo de se apropriar do que é dos outros sem justificativa. Já a instabilidade é a falta de palavra, o comportamento imprevisível que faz com que ninguém se sinta seguro ao seu lado. Se as pessoas não sabem o que esperar de você, elas começam a se proteger. E a proteção excessiva, muitas vezes, se transforma em hostilidade defensiva. Um homem que muda de opinião conforme o vento, que trai aliados por conveniência imediata e que não tem um código de conduta claro, desperta desprezo. E o desprezo, para Maquiavel, é o primeiro passo para o ódio. Se você é desprezado, você é visto como fraco. Se você é odiado e visto como fraco, a revolta é certa. O segredo de Maquiavel para evitar o ódio era a previsibilidade e a firmeza. Se você precisa punir, faça-o de uma vez e com uma justificativa que a coletividade entenda como necessária. Nunca deixe a punição se arrastar, pois o sofrimento prolongado gera a narrativa da vítima, e vítimas atraem aliados contra você. Vamos trazer isso para a realidade de hoje em dia. No mundo digital, o ódio se tornou uma mercadoria de escala. Hoje, um erro de julgamento que desperte o ódio desnecessário não fica restrito a quatro paredes. Ele se torna um incêndio em redes sociais. No entanto, a lógica de Maquiavel permanece intacta. A maioria dos cancelamentos não acontece por erros técnicos, mas por percepções de arrogância ou falta de humanidade. É a humilhação pública que gera o engajamento do ódio. Quando Maquiavel fala sobre o príncipe, ele está falando sobre qualquer um que deseje manter soberania sobre sua própria vida e projetos. Ele alerta que a melhor fortaleza que um governante pode ter é não ser odiado pelo seu povo. Você pode ter os melhores advogados, os melhores sistemas de segurança e o maior saldo bancário. Mas se você respirar em um ambiente onde as pessoas desejam a sua queda, você nunca estará verdadeiramente seguro. A segurança real vem da ausência de motivos para ser atacado de forma obsessiva. Pense na estratégia do silêncio. Maquiavel valorizava aqueles que sabiam agir sem ostentação desnecessária. A ostentação gera inveja, e a inveja é o combustível do ódio. Homens sábios do período renascentista muitas vezes escondiam sua verdadeira riqueza ou influência para não despertar o apetite dos lobos. Hoje, vivemos a era da exposição total. Mostramos cada conquista, cada passo, cada vitória. Mas Maquiavel perguntaria: ao mostrar isso, quem você está inspirando e quem você está provocando? Não se trata de viver com medo, mas de viver com estratégia. Se você vai conquistar algo, conquiste, mas não precisa tripudiar sobre os vencidos. Maquiavel ensinava que, após uma vitória, o sábio deve oferecer uma ponte de ouro para o inimigo em retirada. Se você encurrala alguém totalmente, ele lutará com a força do desespero. Se você deixa uma saída digna, você desativa o gatilho do ódio destrutivo. Quantas vezes no seu dia a dia você tem a chance de ganhar uma discussão e escolhe fazer isso de forma agressiva? Cada vez que você faz isso, você está despertando um pouco de ódio desnecessário. Vale a pena? Na maioria das vezes, não. A vitória intelectual ou moral momentânea raramente compensa o custo de um inimigo de longo prazo. Maquiavel também faz uma distinção importante entre o ódio da elite e o ódio do povo. Para ele, é impossível não ser odiado por ninguém. Então, o segredo é escolher quem vai te odiar. Se você precisa escolher, nunca escolha ser odiado pela massa, por aqueles que estão na base. Eles são muitos e o ódio deles é barulhento e físico. A elite pode ser perigosa com suas conspirações, mas a massa é devastadora com sua revolta. No contexto moderno, isso significa manter uma boa reputação com seus clientes, com seus funcionários operacionais e com a comunidade onde você atua.
Se esses pilares te respeitarem, os ataques dos seus pares terão menos força. Outro ponto que precisamos abordar é a questão da crueldade versus injustiça. Maquiavel era conhecido por dizer que, se você tiver que praticar uma crueldade, deve fazê-lo de uma vez só, para que a dor passe rápido, mas os benefícios devem ser concedidos aos poucos, para que sejam melhor saboreados. O ódio nasce da repetição do sofrimento. Se você é um líder que está sempre alfinetando, sempre criando pequenas tensões, você está alimentando uma chama constante. É melhor ter um conflito sério e resolvido do que uma tensão passivo-agressiva que dura anos. Vamos fazer uma pausa estratégica aqui. Se este conteúdo está fazendo você refletir sobre suas relações e sua forma de liderar, aproveite para se inscrever no canal. E já deixa o like se você concorda que o ego é o maior inimigo da estratégia. Agora, entramos na parte mais profunda do ensinamento de Maquiavel: a obsessão do odiado. Ele relata em suas obras como conspiradores planejavam por meses, ou até anos, a queda de um líder. Eles não faziam isso por dinheiro, mas por honra ferida. O medo pode ser comprado, a lealdade pode ser comprada, mas o ódio é gratuito e se autoalimenta. Um homem odiado perde o sono porque ele sabe que o ataque pode vir de qualquer lugar, inclusive de dentro de sua própria casa. Maquiavel observou que os líderes mais bem-sucedidos eram aqueles que conseguiam parecer benevolentes enquanto eram cirurgicamente firmes. Eles entendiam que a percepção pública é a realidade. Se você é percebido como um homem justo, mesmo que rigoroso, o ódio não cria raízes. Mas se você é percebido como um homem injusto, mesmo que bondoso em alguns momentos, as pessoas focarão apenas na sua injustiça. A injustiça é o solo mais fértil para o ódio. Como você pode aplicar isso no dia a dia? Avalie suas interações. Quando você precisar dar um feedback negativo, foque no processo, não na pessoa. Quando você precisar romper um contrato, faça-o pela via profissional, sem ataques pessoais. Quando você tiver sucesso, comemore com quem te apoiou, mas não gaste energia tentando esfregar sua vitória na cara daqueles que duvidaram de você. Use essa energia para construir o próximo nível. Tripudiar sobre os outros é um sinal de fraqueza disfarçado de força. Maquiavel sabia que o homem verdadeiramente poderoso não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Além disso, entenda o valor do silêncio estratégico. Maquiavel era um mestre da observação. Ele falava pouco e ouvia muito. Quem fala muito acaba revelando suas intenções e dando armas para o ódio dos outros. Se você mantém seus planos em segredo, ninguém sabe onde atacar. O ódio precisa de um alvo claro. Se você é uma figura enigmática e focada em resultados, você oferece menos superfície de ataque para o ressentimento alheio. Lembre-se também do que Maquiavel disse sobre a necessidade de adaptação. O que funcionou para evitar o ódio ontem pode não funcionar hoje. A sensibilidade das pessoas muda. O contexto cultural muda. Um líder que não lê o ambiente está fadado ao desastre. No mundo de hoje, a falta de empatia básica é um dos maiores geradores de ódio inútil. Não estou falando de ser bonzinho. Estou falando de ser inteligente. Entender o que move o outro é a melhor forma de neutralizar qualquer ameaça antes que ela se torne um problema real. Para encerrar este raciocínio, voltemos ao ponto central. Todo poder tem um preço. Toda ação tem um custo. Criar um inimigo sai muito caro. Você terá que gastar tempo, energia e recursos se protegendo ou monitorando essa pessoa. Maquiavel nos ensina que o bom governante é aquele que escolhe muito bem seus inimigos. Ele só os cria quando o benefício daquela inimizade é menor do que o custo de não agir. Despertar ódio por diversão, por ego ou por falta de controle emocional é o maior desperdício que um homem pode cometer contra o seu próprio futuro. Pense nisso por um segundo. Quantos dos seus problemas atuais seriam inexistentes se você tivesse sido um pouco mais diplomático ou estratégico há um ano? A sabedoria de Maquiavel não é sobre ser mau, é sobre ser eficaz. E nada é menos eficaz do que ter um exército de pessoas torcendo silenciosamente pela sua destruição. Eu disse no início que o último princípio
era o erro que derrubou impérios. Esse erro é a arrogância da invulnerabilidade. Achar que você é tão grande, tão poderoso ou tão rico, que o ódio dos pequenos não pode te tocar. Maquiavel mostra através da história que os gigantes não caem por golpes de outros gigantes, mas sim porque os pequenos começam a comer a base da sua estrutura. Quando o ódio se torna generalizado, a queda não é uma questão de se, mas de quando. Não seja o autor da sua própria queda. Use a firmeza quando necessário. Seja respeitado pelo seu rigor, mas proteja a sua reputação de ser injusto ou cruel sem motivo. O mundo dá voltas e a história é longa. Como Maquiavel bem sabia, o poder é frágil, mas não despertar ódio é a proteção mais forte que você pode ter. Se você chegou até aqui, você faz